Oi, gente, voltei. Hoje eu vou falar sobre A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu vou tentar dar um panorama mais ou menos histórico, falar sobre o livro e também sobre as minhas impressões sobre eles. Então, como uma forma de introdução, eu preciso falar que foi George Orwell. Ele foi um escritor inglês, nascido na Índia, e também era jornalista. Ele escreveu A Revolução dos Bichos, que na verdade o título original é Animal Farm, que em tradução seria Fazenda dos Animais, em 1945. Nessa época estava ocorrendo a Segunda Guerra Mundial. E esse livro foi publicado com o intuito de ser uma crítica ao stalinismo na União Soviética, porque em 1917 tinha acontecido, a Revolução Russa, e desde então o Stalin tinha se consagrado, vamos dizer assim, no poder da União Soviética, e o George Orwell quis fazer uma crítica a esse totalitarismo, visto que a União Soviética vinha sendo vista como um país socialista e o escritor George Orwell era declarado assumidamente socialista, e ele não concordava com essa visão de socialismo que vinha sendo disseminada, especialmente pela União Soviética. Então ele escreveu esse livro como uma forma de crítica a esse socialismo da União Soviética, que na verdade, para o autor, não era socialismo, era stalinismo, porque era um governo totalmente autoritário. Então, o que temos em A Revolução dos Bichos? A Revolução dos Bichos vai falar de uma fazenda onde o dono chama Sr. Jones. Em um determinado dia, o porco mais velho dessa fazenda vai convocar uma assembleia, uma reunião com todos os animais. Então esse livro, ele é contado em forma de fábula, que significa que é uma história assim, tipo Chapeuzinho Vermelha, que tem uma lição de moral, uma lição da história por trás. Então aqui nesse caso, o porco major, que era o ancião da fazenda, convocou uma reunião geral com todos os demais animais, e nessa reunião ele falou sobre um sonho que ele tinha tido, que era o sonho de liberdade. Era o sonho deles serem animais livres, de não trabalharem mais para ninguém, de trabalharem apenas por si só, fazer tudo conforme a vontade deles e não terem mais o homem como senhor, porque para ele o homem era a única espécie que nada produzia, mas que ia lá e colhia, coletava todas as produções dos outros animais, ovos, leite, enfim. Ele pegava tudo o que era produzido pelo trabalho dos animais, e esses animais só recebiam o suficiente para morrer de fome, e quando eles ficavam velhos, eles iam virar comida, eles morriam. Então, nessa assembleia, o major colocou na cabecinha dos animais, dos demais animais, essa semente da ideia da revolução. E então, assim eles fizeram, eles decidiram que iriam expulsar todos os humanos daquela fazenda e ia tomar de conta, tomar o domínio da fazenda. Então, eles fazem essa revolução, eles expulsam todos os seres humanos da fazenda e dominam tudo. No entanto, nessa batalha, o major morreu, que era o porco ancião. Então, vão ficar outros 2 porcos, 3 na verdade, não, 2. Vão ficar outros 2 porcos
como líder dessa revolução. Então tem o Bola de Neve e o Napoleão, que são outros dois porcos que habitam ali na fazenda. E então fica determinado que, por os porcos nessa fazenda serem os animais mais inteligentes, porque eles são capazes de ler, de fazer contas, entre outras coisas mais, eles se autodenominam líderes dessa revolução. Enquanto os demais animais seriam ali a massa de manobra. Então, ali nós temos naquele contexto, a gente vai ter cavalos, ovelhas, cachorros e um monte de outra coisa que eu não lembro. No início ali é tudo lindo, tudo maravilhoso. Eles trabalham como querem, quando querem, comem o que querem. Então, todos os animais têm os direitos iguais, mas, no entanto, são decretados alguns mandamentos para a boa convivência daqueles animais. Eu vou ler esses mandamentos aqui. Tudo que anda sobre duas pernas é inimigo. Tudo que anda sobre quatro patas ou tem asas é amigo. Nenhum animal deve usar roupas. Nenhum animal deve dormir em cama. Nenhum animal deve beber álcool. Nenhum animal deve matar qualquer outro animal. Todos os animais são iguais. Então, eles escrevem esses mandamentos. No entanto, conforme o tempo vai passando, os porcos começam a adquirir algumas vantagens. Então, por exemplo, eles encontram a casa lá do Sr. Jones e encontram umas camas e querem dormir naquelas camas. Então, como forma de burlar o próprio sistema que eles mesmos criaram, eles mudam essa regra para nenhum animal deve dormir em camas com lençóis. Então, tipo assim, a gente não tá burlando a regra, a gente tá dormindo na camas, mas sem lençóis. Outra regra que eles quebram, nenhum animal deve beber álcool. Então, quando eles encontram os barris de álcool, né, eles começam a beber e aí eles vão lá e mudam a regra. Nenhum animal deve beber álcool em excesso. Então, com o decorrer do tempo, todos os mandamentos serão subvertidos de modo que os próprios porcos comecem a tirar vantagem das situações, ganhar benefícios. A comida que outrora foi dividida igualmente no início da Revolução passa a ser, por exemplo, maçãs só os porcos podem comer, leite só os porcos podem beber. Por quê? Porque eles são os mais intelectuais, eles precisam daquele alimento, porque eles são os que mais raciocinam. Então, assim, os demais animais não questionam, né? Eles aceitam, uma hora ou outra eles ficam assim, mas isso não era proibido, só que eles não, de fato, confrontam os líderes, né? Os porcos. Em dado momento, os porcos começam a treinar os cães como forma de fazer uma proteção, né? Tipo assim, a força militar ali daquela fazenda. Então, tudo o que algum animal tiver para questionar, eles já ficam intimidados pela presença daqueles cães. Então, assim, começa tudo a ser questionado, a revolução, sabe? Tipo assim, que revolução foi essa? Outra hora eles eram mandados pelos humanos e agora eles estão sendo igualmente mandados pelos animais. Então, assim, começa a ser questionado se essa revolução foi de fato uma revolução ou não, né? Eu vou ler bem aqui o trecho, último parágrafo do livro, só para a gente finalizar por aqui. 12 vozes gritavam de raiva e todas eram iguais. Não restava mais dúvidas do que havia acontecido com os rostos dos porcos. As criaturas lá fora, os outros animais, olhavam do porco para o homem, do homem para o porco e do porco para o homem novamente.
mas àquela altura já era impossível dizer qual era qual. Eu vou começar a dar a minha opinião agora, que questiona muito o que a gente considera como revolução, quem a gente segue, os ideais que a gente acredita, porque se você parar para pensar, aqui no livro, o que nós temos? Uma revolução, que no começo era tudo lindo, era tudo perfeito, mas que se tornou de tal maneira que conseguiu fazer com que os animais tivessem vida pior do que eles tinham anteriormente e que, no entanto, para eles estava melhor. Na cabeça deles, a forma como eles eram manipulados passavam para eles, né, a mensagem de agora tá tudo bem, agora tá tudo ótimo, não reclamem, senão nós vamos voltar a ser governados pelos homens. Então foram incrementando, foram colocando esse tipo de pensamento na cabeça dos demais animais, de forma que fizeram com que eles tivessem medo de questionar ou medo de retroceder, né? Medo de voltar a ser mandado pelos homens. Mas que revolução foi essa que aconteceu, né? Se você parar para pensar que eles estavam numa situação pior do que no começo do livro. O macaco do noivo não estava me ligando. Então, continuando. Esse livro, embora tenha sido escrito em 1945, é um livro muito atual. Na verdade, eu não sei se esse livro deve ser denominado como uma crítica ao socialismo ou até mesmo uma crítica ao comunismo, como ele foi utilizado logo após a morte do George Orwell pelos Estados Unidos como um livro anticomunista. Que se o George Orwell estivesse vivo para ver, ele ficaria muito desgostoso com essa situação. No entanto, eu acho que esse livro serve como uma crítica ao totalitarismo, independente de qual vertente nós estejamos falando, porque aqui é literalmente aquela frase: o sonho do oprimido é virar o opressor, que foi o que aconteceu com os porcos. Enquanto eles estavam sendo oprimidos, aquela cama não valia de nada, aqueles humanos não valiam de nada, andar sobre duas pernas não valia de nada. E quando eles chegaram ao poder, que eles começaram a poder utilizar do benefício, das vantagens que tem quem está numa posição de poder, eles começaram a subverter a situação. Então, começaram a parar de andar de quatro patas e começaram a andar como bípedes, começaram a dormir em camas, começaram a beber álcool, e tudo que outrora eles criticaram, eles se tornaram. Então, assim, esse livro para mim está muito ligado a essa questão do sonho do oprimido a virar o opressor. Gente, eu acho que A Revolução dos Bichos é um livro muito gostoso de se ler, especialmente porque é contado na fórmula de fábula. O livro é bem curtinho, não chega a ter 200 páginas. Eu acho que eu li assim uns 2, 3 dias, foi muito, muito rápido. E vale muito a leitura, tanto para quem quer começar a ler clássico, como para quem já é leitor assíduo, ou para quem quer começar a conhecer um pouco sobre livros, sobre clássicos. Eu achei a escrita do George Orwell nesse livro muito gostosa e pretendo ler um pouco mais das obras do autor. Por hoje é só isso que eu tenho para falar. Beijo, tchau!